E aí, vocês estão empolgados? Porque eu tô. Estão empolgados? Empolgadas? A gente vai entrar agora na agenda do curso para que vocês tenham uma ideia do que veremos daqui para frente. Basicamente, esse curso é dividido em 6 módulos e eu vou apresentar eles para vocês. O primeiro módulo a gente vai falar de padrões e conceitos. Quando a gente fala de TI, né, de tecnologia da informação, se existe uma coisa, quem já está na área sabe do que eu estou falando, quem não está, você vai ter que se acostumar com os benditos padrões e conceitos. Segundo módulo, a gente vai falar sobre endereçamento e subnet. Se você não entendeu nada, não precisa, fica tranquilo que a gente vai explicar detalhadamente. Ninguém vai sair com dúvida aqui, fica tranquilo que a gente vai descobrir o que é esse endereçamento e subnet. Nome maluco? De onde apareceu isso? Dispositivos finais e tipos de mídia. Também a gente vai entrar a fundo explicando para vocês os tipos de dispositivos que vocês vão lidar no mercado. E mídia, quando a gente fala de mídia, não é mídia social, tá? A gente vai falar isso também, mas é uma outra história. São mídias físicas que a gente usa para conectar um equipamento ao outro. Mas fiquem tranquilos, a gente vai no detalhe sobre cada um desses tópicos aí. Padrões e conceitos. Como eu já falei, padrões, se tem algo que quem é de tecnologia vai ouvir demais, é essa palavra padrões, protocolos. Então vamos para nosso começo, para quem nunca viu, primeiro contato com padrões, para quem já está na área, vamos começar a falar de padrões e conceitos. O que são redes de computadores? Tá? Bem legal essa imagem aí, né? O que a inteligência artificial hoje não faz, né? É um laboratóriozinho de wireless. Eu lembro muito quando eu estava estudando lá para aquela prova ali. Vamos lá. Nesse módulo, a gente vai apresentar para vocês quais os componentes de redes de computadores, o famoso modelo de referência OSI, o switch de protocolos, é o conjunto de protocolos do TCP/IP, e a gente vai fazer uma comparação entre o modelo TCP/IP e o modelo de referência OSI, e eu vou falar por quê. Vamos falar de endereçamento, o endereçamento MAC address e o endereçamento IP, que tudo o que eu estou falando agora nesse módulo faz parte de uma preparação para que entremos dentro dessa área de redes de computadores com uma bagagem legal, um fundamento bom, para que aproveitemos demais as próximas aulas. Mas aqui é o fundamento de tudo. Eu não falei ali também do modelo de Enterprise de arquitetura, mas isso é muito voltado para Cisco, mas já entra inclusive um pouquinho de designer. Tá? Mas de novo, pessoal, sei que no começo agora, muitos dos nomes, essa sopa de letrinha, vai parecer confusa. O que eu sugiro a vocês fazerem, você deve colocar o que você puder no papel. Então, por exemplo, uma das técnicas interessantes aqui, quando começar a aparecer nomes, ou, por exemplo, CoOSI, TCP/IP, essas siglas, você pode escrever no papel e põe uma interrogação, porque você já coloca no seu cérebro que ele tem um trigger, tem uma âncora para que você marque o que é aquilo. Pode ter certeza que quando a gente explicar, como você já tinha preparado seu cérebro para lembrar o que significa TCP/IP, que você ainda não tem essa informação, quando você receber essa informação, pode ter certeza que ela vai ser guardada num lugar carinhosamente ali, num bom lugar dentro da sua memória. É uma técnica de memorização, você já está preparando a tua memória para receber aquela informação. Você tem parte da informação, não tem a informação completa, então é quando a gente fala aí das siglas, por exemplo, tá bem? Então vamos lá. O que são redes de computadores? Uma rede de computador é um grupo de dispositivos conectados uns aos outros com o objetivo de compartilhar informação. Guardem essa frase, compartilhar informação. Anota aí. Se alguém perguntar para vocês o que é uma rede de computadores, compartilhamento de informação. No passado, imagine que nós não tínhamos computadores interligados uns aos outros. Como que eu compartilhava informação? Para quem já não é tão novo como eu aí, já deve ter visto aqueles disquetes. Acho que é bem difícil encontrá-los, inclusive. Você tinha que carregar um disquete daquele, de um computador para o outro, para que você conseguisse imprimir um documento, por exemplo. Então, mas agora, como é que funcionava se um documento tinha que ser enviado de uma cidade para outra? Você tinha que pegar o documento, colocar num disquete, mandar no correio e rezar para que ele chegasse lá intacto, porque não podia ficar perto de monitores ou qualquer outra fonte geradora de ondas eletromagnéticas, porque ele danificava o disquete, então a informação não chegava. Ou você imprimia e mandava impresso, né? Mas faz mais sentido, você imprimia o que você queria, colocava no correio e mandava. Esse era o jeito de compartilhar informação antes da chegada de redes, né? Já existiam os computadores, mas ainda não existia redes de computadores, pelo menos não como a gente tem hoje. Então lembre-se, redes de computadores, a frase que mais sintetiza é compartilhamento de informação.
Então aí eu coloco aqui a internet, uma pasta, nos arquivos, você pode compartilhar uma pasta hoje, né? Se você está na mesma rede, eu compartilho uma pasta do meu computador e eu coloco essa pasta para que outras pessoas da mesma empresa acessem a pasta. Eu coloco uma impressora no meu computador e eu posso hoje compartilhar essa impressora com outros computadores que estejam na mesma empresa. Até a internet, se você tem internet hoje no seu celular, você consegue compartilhar a internet do seu celular para os seus computadores. Muita gente acho que já fez isso aí, a gente chama de hotspot. Então é isso, compartilhamento de informação. Isso sintetiza o que são redes de computadores. Seguindo, os principais tipos de redes de computadores. Isso aqui é interessante vocês também anotarem, que além de cair em prova, é algo que a gente tem que ter bem o conceito. Olha de novo os conceitos e os padrões aí. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, primeiro, é o tipo, ali o primeiro tipo, a gente chama de LAN. O que é esse tipo? É a forma que você conecta as coisas. Imagine que a gente tem ali, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu vou construir um prédio, eu tenho mais de uma forma de fazer o alicerce daquele prédio. Eu não sou engenheiro civil, mas eu acredito que deve ter, por exemplo, se eu tiver um prédio que for ser feito num terreno arenoso, eu tenho certeza que a fundação dele não é a mesma de um terreno rochoso. Com certeza existem tipos de fundações diferentes. Então são tipos de fundações para o mesmo tipo de construção, prédio, mas com fundações diferentes. Quando a gente está falando de redes, a gente vai, no final das contas, ter uma rede criada, mas a gente tem tipos de criações diferentes dessa rede. Para quê? Para atender objetivos distintos. Então você imagina, vou mostrar aqui para vocês, uma rede de computadores que ela precisa atender somente a sua casa. Então eu tenho ali 2 computadores conectados em rede e eu quero atender a minha casa. Como eu tenho aqui na minha casa, provavelmente você tem aí na sua. Esse tipo aqui, ó, a gente chama de LAN. E por que LAN, Diego? Porque ele é chamado de Local Area Network. Em TI também muito inglês, né, pessoal? Muitos termos em inglês. Então, vou mostrar para vocês um exemplo rápido sobre a minha rede de computador aqui em casa, provavelmente a sua aí na sua casa. Imagine que nós temos aqui, tenho aqui o meu computador. Certo? Não sou muito bom em desenho, tá, pessoal? E eu tenho aqui embaixo um outro computador. Certo? Se eu conectar esses 2 roteadores aqui direto um ao outro, eu tenho aqui a minha primeira rede de computador. É uma rede de computador onde um PC está ligado com o outro PC por um cabo. Eu vou mostrar para vocês depois esse cabo de rede. Um cabinho que a gente pode usar para conectar 2 roteadores. Isso aqui já seria a minha primeira rede de computadores. E que tipo de rede seria essa? Se a gente falar de tipo, essa rede seria uma LAN. E por que seria uma LAN? De Local Area Network? Porque ela é local, porque ela está numa área restrita. Então, se eu estou dentro da minha casa, se eu estou dentro do meu escritório, a gente está trabalhando com uma rede local, então ela é restrita. Voltando ali para o nosso slide, você vai notar que a gente tem aqui esta LAN. Ele fala inclusive um raio de 10 a 500 metros. Por exemplo, hoje eu trabalho aqui na Austrália fazendo suporte e implementação, projetos para um dos maiores hospitais do país. O hospital é gigantesco, porém cada área do hospital tem a sua própria LAN. Como que se encara a área do hospital? O hospital tem diversas alas e cada ala, cada campus, né, talvez eu possa falar assim, todo mundo já deve ter ido no hospital, você tem aquelas áreas, por exemplo, da emergência. E é grande, então a gente tem uma LAN dentro da emergência. O que é isso? São computadores conectados uns aos outros dentro da emergência. Mas aí você vai me perguntar, mas esse computador não fala com os outros das outras áreas, por exemplo, cirurgia ou administração? Fala, e a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente tem uma LAN ali naquela área menor e quando a gente começa a expandir isso, a gente muda de nome, porque passa a ser um outro tipo de redes. Mas vamos focar aqui, ó, LAN. A gente tem uma LAN, é o nosso primeiro tipo de rede, onde nós temos entre 10 a 500 metros. É regra essa distância? Não, não é regra não, tá? É só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala daquela ideia que eu falei do hospital, que eu tenho uma área, né? Eu não sou bom de desenhar não, tá? Eu tenho uma área que é emergência. Eu tenho uma outra área no hospital, que é bem próximo de emergência aqui. Essa área aqui é administrativo, que é o theater, ou a área de cirurgias. Bloco cirúrgico, né? Acho que chama em português, bloco cirúrgico.
escrever só bloco. O que acontece é que dentro de cada área dessa você tem a sua respectiva LAN. Porém, esta LAN, os equipamentos que estão aqui dentro, conectados uns aos outros, aqui também tem equipamento conectado, e cada pontinho desse aqui é um equipamento, ou um computador, um PC, tá? Lembrem, coloque como se fosse um PC. Eles não estão isolados ali dentro só em redes LAN, do tipo LAN isoladas. Existe uma fibra geralmente conectando um equipamento da emergência à administração e da administração ao bloco cirúrgico. Quando eu faço isso, eu não tenho mais uma única LAN, eu tenho 3 LANs, 3 redes locais conversando entre elas. Então isso aqui a gente tem um outro conceito que eu não coloquei aqui no slide, vou colocar um adicional, que anotem aí, que é uma que a gente chama de CAN, Campus Area Network. Por que campus? Porque o conjunto desses departamentos aqui, a gente pode chamar ele de campus. Uma universidade fica mais fácil de entender, né? Então a gente tem uma CAN, que não aparece aqui nesse slide, mas é um extra aí para vocês, é um a mais. Então um conjunto de várias LANs, mas que estão interligadas, não assim, dentro de um raio ali de, vamos dizer aqui, talvez 500 metros. Do amarelo, da área de emergência para a área administrativa, tem que estar perto, né? Porque o hospital tem essas áreas distintas, grandes, mas são basicamente não tão longe uma da outra. Então, vamos dizer que aqui você tem uma área de, não sei, vamos chutar aqui 5.000 metros quadrados, às vezes até mais hospitais. Mas entre uma área e outra você não ultrapassa esses 500 metros. 3 LANs diferentes conectadas uma com a outra. Você pode inclusive ter uma fibra aqui também. E isso torna essa região, que esse grupo de LANs, a gente chama ele de CAN, ou Campus Area Network. Seguindo, vamos lá. Nós temos a WAN. O que é o WAN? É o outro jeito de você conectar as coisas. Mas a grande diferença aqui é que são bem distantes, olha, mais de 100 km. Você imagina que se eu tenho aqui uma casa conectada, minha casa aqui tá bonita, hein? E essa casa está em São Paulo. E agora eu tenho minha empresa conectada. Meu prédio tá bonito aqui também. Tá. No Rio de Janeiro, RJO. Aqui a gente tem toda aquela BR-101, acho. Nossa, faz tempo, hein? O que acontece? A gente tem quilômetros, não lembro agora, mais de 600 quilômetros entre Rio e São Paulo. Como é que isso se conecta? Tem uma fibra ótica, ou mais de uma fibra ótica, que sai desta casa e vai até cruza por baixo ali no subterrâneo e vai lá para o Rio de Janeiro. Quando a gente fala dessas áreas distintas, bem longe, a gente chama isso de WAN, tá? Então é uma wide, de largo, né, de vasto, Wide Area Network. Na prática, pessoal, não é uma fibra só não, tá? Você um pessoal fala, pô, o Diego falou que tinha uma fibra de 600 km aí. Trecho inteiro de fibra, sim, tem 600 km, mas aqui no meio você tem que ter repetidores, entra uma outra história, tá? Para regenerar o sinal, que fibra ótica gera luz, né? É a luz que leva a informação, que carrega a informação. A gente vai falar muito mais sobre isso aí, mas a fibra ótica tem que ser regenerada. A luz que ela carrega tem que ser regenerada, porque ela vai perdendo a força, né? Vai perdendo seu brilho, e aí você tem que dar aquele brilho de novo nela, regenerar, para que a luz chegue do outro lado, entre Rio e São Paulo, do jeito que ela saiu, do ponto A para o ponto B, de São Paulo para o Rio ou do Rio para São Paulo. Mas o trecho, sim, é feito todinho em fibra ótica. Outra dica para vocês aí, quando a gente fala de WAN, é intercontinental. Existem fibras intercontinentais, não sei se vocês sabiam. A internet funciona todinha, muito mais de 90% da internet funciona por cabos submarinos. Então existem realmente cabos submarinos no fundo do mar para tudo que é lado, cruzando os continentes e levando a internet de um continente para o outro. Essa topologia, essa rede é chamada de rede do tipo WAN, que é uma Wide Area Network. Tem mais de 100 km, ela interliga cidades, estados e até continentes. Tudo bem até aqui? Fez sentido? Eu espero que tenha muito mais informação para vir, mas fiquem tranquilos que a gente vai passar isso de uma forma bem clara para que todo mundo esteja sempre na mesma página e seguimos juntos em direção aí ao nosso CCST. Outro tipo de rede é PAN. O que é PAN, Diego? Na minha época, PAN acho que era um chocolate, né? Sei lá que se alguém é dessa época aí. Nossa, que piada ruim, meu. PAN é de Personal Area Network. Me dá um exemplo de PAN. Ele fala menos de 10 metros. Você quer um exemplo de PAN? Quando você liga o seu celular, você compartilha a internet do seu celular com o seu amigo, você está criando uma PAN.
No Uber, tem Uber que coloca aí como um extra, quando você entra no Uber lá, ele fala, olha, internet grátis. Aquilo é uma PAN. Geralmente 1 ou 2 equipamentos no máximo conectados geralmente por wireless. Pode ver que tem um homem ali no centro, né, do desenho aqui, ó. E você tem essa topologia aqui, chamada de PAN, que compartilha a internet para as pessoas que estão aqui em volta dele, mas nunca mais distante que 10 metros. E por fim, faltou só uma aqui, é a MAN. O que é a MAN? A MAN, quando a gente fala, por exemplo, de bairros, imagina que eu tenho aqui um bairro, vou falar lá da minha terra, tá? Tenho aqui Santana, esse bloquinho aqui, ele representa Santana, um bairro lá da zona norte de São Paulo, bairro dos ricos, lá na minha época, não sei como é que é. E o azul, ele representa um outro bairro que vou colocar Vila Maria. Essa conexão aqui entre Santana e Vila Maria, se eu tiver uma fibra que liga aqui uma biblioteca em Santana a uma biblioteca na Vila Maria, eu criei uma rede entre as duas bibliotecas em bairros distintos. Como é que eu chamo isso? Eu chamo este tipo de rede de MAN, Metropolitan Area Network, aqui embaixo, ó. Por quê? Porque tem menos de 10 km. Não foquem muito no quilômetro. Ah, então tem 9, tem 11, né? É uma ideia, tá? Só para vocês entenderem que, geograficamente falando, não é tão distante como uma outra cidade, que já seria uma WAN. Não é muito perto que nem uma LAN, que é só localmente, dentro da minha casa, dentro de uma empresa, então não poderia ser chamado de LAN. E muito menos uma PAN, né? Dentro do Uber ali, compartilhando a sua internet. Então a gente chama isso aqui de MAN. Metropolitan Area Network, uma rede dentro de uma área metropolitana. Legal? Então vamos seguir aqui.